Meus cumprimentos com os melhores votos quanto a este ano que se inicia, de 2025, a todos aqueles que participam mais uma vez desta nossa série Registros sobre Registros, hoje com a sua exposição de número 403. Agradeço ao apoio da Noreg do Paraná, o que faço, sobretudo, saudando a presidente, professora Mariana Pozzenato Martins, e a coordenadora acadêmica da Noreg Paranaense, a professora Mônica Dalla Vecchia. Quero, por igual, agradecer ao apoio que me concedem os confrades e confreiras da nossa Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Nesta exposição, trataremos do item 12 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, de 1973. Mais uma vez, aqui do que se trata é da lista de títulos averbáveis no registro imobiliário. E, nesse particular, trataremos aqui da averbação, assim diz a lei, das decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. Então, trata-se, portanto, de averbamento relativo a títulos judiciais. E sempre tendo por suposição a existência de outros atos, fatos ou negócios jurídicos, quer dizer, títulos ou causas jurídicas, já registradas ou registrados ou antes averbados no ofício predial. Bom, esse dispositivo que vamos examinar agora, além do que prontamente se extrai do seu texto, ou seja, da sua textualidade, que fala de decisões, recursos e seus efeitos, como vimos, teve uma façanha, chamemos-la assim. Por mais que em rigor não se pudesse dizê-la, essa façanha, suficientemente escorada no texto legal. E essa, podemos dizer, venturosa façanha, foi a de que esse preceito, esse dispositivo do item 12, do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos, veio a ser o alicerce principal, pelo menos do ponto de vista do direito positivo. Eu dizia, a ancoragem principal da tese, que é de todo bem-vinda, de que as averbações imobiliárias não se encontram previstas em número clauso na nossa legislação. Ou seja, esse dispositivo, embora só se refira à averbação, como vimos, das decisões, recursos e seus efeitos, portanto, de títulos judiciais, terminou por estender-se na sua compreensão a ponto de que foi a escora capital para que nós, praticamente isso é unânime dizer, afirmássemos a falta de taxatividade das averbações no registro imobiliário. Um pouco além do que diz, bastante além do que diz o texto, é verdade, mas serviu como eu disse, um alicerce, e o principal alicerce para essa tese. É que, vejam bem, de não se especificar na lei qual decisão, de não se especificar na lei qual recurso, de não se dizerem ali, portanto, que decisões e recursos poderiam averbar-se, chegou-se à conclusão, até aqui estava bem inferida, de que todos os títulos judiciais, suposto referíveis a um objeto imobiliário, constante, já disse, de registro ou averbação no ofício predial, poderiam esses títulos judiciais ser averbáveis. Portanto, exatamente porque não diziam quais decisões e quais recursos, todos podiam. Então, estava aberta a porta para a averbação em números apertos, ou em números apertos, para todos os títulos judiciais. Daí, porém, atravessar o Rubicão, para dizer uma expressão conhecida. Vai uma larga distância. Por quê?
porque a conclusão foi além das premissas. E em vez de só se restringir aos títulos judiciais, abrangeu não importa quais títulos, abraçando-os todos, albergando títulos administrativos, títulos particulares, títulos registrais, como as certidões, por exemplo, sem dar relevo a essa origem judicial, que era a indicação constante do texto legal que serviu de amparo a essa tese. Olha, eu repito, a tese foi muito bem-vinda. O problema foi que não deixa, como eu disse, foi uma façanha passar desse dispositivo tão particular para uma conclusão tão ampliada. Bom, como quer que seja, ladeando esse pouco ou nenhum rigor fundacional da tese, é preciso aqui reiterar o acerto da solução de ampliarem-se hipóteses de averbação nos cartórios e registros de imóveis. Mas com uma cautela. Isso não deve acarretar o equívoco de uma conclusão que, contraposta, levaria a supor taxatividade dos títulos registráveis em sentido estrito. Ou seja, não é porque nós sustentamos que as averbações estão indicadas em número aperto que nós devemos simplesmente, de maneira prematura, contrapor a essa compreensão do significado normativo do inciso 2º do artigo 67 da Lei de Registros Públicos, a ideia de que, diversamente, os títulos registráveis em acepção estrita estariam previstos em número clauso. Bom, então, afastando esse risco, já tratamos em outras oportunidades acerca dessa exemplificatividade da lista dos títulos registráveis em sentido estrito. Bom, resta ainda ver uma coisa. Se o genitivo judiciais, que está omitido no texto, mas é de razoável suposição de quem esteja a buscar o significado normativo do texto que nós estamos examinando, ou seja, do texto do item 12, talvez vejam que na lei não se fala em títulos judiciais, não aparece esse genitivo judicial. Mas é claro que decisões e recursos, em princípio, devem entender-se como judiciais. Se isso realmente afasta em toda a linha, agora quanto à possibilidade de averbação, decisões e recursos não judiciais. Agora sim, essa observação é muito importante. A lei não fala decisões e recursos judiciais. Essa foi uma compreensão que é mais do que razoável supor adequada. Mas não exclui a possibilidade, ao menos de que nós discutamos, e vamos ver que a resposta é afirmativa, de que caberia estender a solução a decisões e recursos não judiciais. Nada impede, com efeito, que nós reconheçamos estarem os elencos dos incisos 1º e 2º do artigo 167, ambos em números apertos, e ressalvar condições para a hospedagem ampla dos títulos, volto a dizer, não é o mesmo que inibir a priori, mediante conjecturável caráter taxativo, seu registro em acepção estrita. Vamos examinar isto com a devida cautela. Bom, diz o item 12 do inciso 2º do artigo 167, que se averbam no ofício imobiliário, volto a dizer, decisões, recursos e seus efeitos que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados. O conceito estrito de decisão, e assim é propósito que estampa o vigente Código de Processo Civil, no parágrafo 2º do artigo 203 da nossa Lei 6.015, é um conceito que está costumeiramente recrutado, ou seja, recordado de modo negativo, mediante confronto com a noção de sentença. Se com efeito de sentença é o pronunciamento, diz o Código de Processo Civil que eu acabo de referir, é o pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
ou extingue a execução, ou seja, põe fim tanto ao processo de conhecimento quanto ao processo de execução. Já a decisão, em confronto com essa ideia de sentença, é todo pronunciamento judicial em que, constante o caráter decisório, não se põe a fim à fase cognitiva do processo ou à sua fase executória. Isso nós vamos encontrar essa referência ao conceito de decisão no parágrafo 2º desse mesmo artigo 203 que eu mencionei. Bom, bem deve adivinhar-se que nesse item 12 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015, o termo decisão albergue o conceito de sentença. Não teria mesmo sentido que, admitido o averbamento de uma decisão interlocutória, isto é, um pronunciamento judicial que seja incidente no processo, pronunciamento judiciário incidental e não final, se admitindo esse averbamento da decisão interlocutória, não se admitisse aqui a fortiori, ou seja, por maioria de razão, o averbamento de uma sentença, vale dizer, de um pronunciamento judicial que pusesse fim a um processo. Bom, assinala-se então, no mais, que a ideia de terminação de um processo não está limitada à noção estrita de sentença, abrigando também o conceito de acórdão. Não é só sentença. Acórdão também muitas vezes se fala sentença, contanto que o acórdão põe fim ao processo. O acórdão seria uma espécie de sentença colegiada no direito brasileiro. Acórdão, aliás, é isso que está previsto no 204 do Código de Processo Civil, é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais, porque nos tribunais também, nós vamos adiante mencionar, também existem decisões singulares. Bom, na mesma linha, a ideia de decisão não se restringe às instâncias de juízes singulares, chamada primeira instância. Acabo de dizer isso, porque empolga decisões incidentais de segundo grau, ou seja, decisões interlocutórias nos tribunais, que são chamadas decisões monocráticas. Algumas das quais, monocráticas, finalizam os processos. Então, nos tribunais pode haver o final do processo, que nós amplamente poderíamos dizer de sentenciar-se um processo, por meio de acórdãos, que são decisões colegiadas, ou decisões unicráticas ou monocráticas, decisões singulares, que podem também finalizar o processo. Além de que outras decisões monocráticas dos tribunais, de repente, há liminares, há indeferimentos. Por exemplo, o famoso pleito do amicus curiae, de ingresso do amicus curiae no processo, a lei determina que se faça a análise e apreciação desse pedido, e seu deferimento e indeferimento, mediante decisão do relator, decisão monocrática, e é incidental. Não é só. Tem-se ainda de examinar algo mais, a saber se esse termo decisão aparta a ideia de despacho de mero expediente. É clássica essa divisão entre sentença, decisão propriamente dita, e despacho de mero expediente. Bom, o que são esses despachos? São todos os pronunciamentos judiciais do juiz que não sejam sentença nem decisão interlocutória. Está previsto no Código de Processo Civil também, parágrafo 3º do artigo 203 desse Código. Muito bem. Parece de todo côngruo admitir que esses despachos também se incluam na compreensão do termo decisão do aludido item 12 do inciso 2º do 167 da Lei de Registros Públicos. Pode mesmo ir-se além para reconhecer que, por igual, além disso, os atos meramente ordinatórios, ou seja, os que independem de despacho e que são praticados de ofício pelo servidor do juízo, pelo escrevente, pelo secretário do tribunal, secretário dos ofícios dos tribunais, das secretarias dos tribunais. Então, parece que esses atos ordinatórios também cabem dentro do conceito de decisão que ora se examina. Bastaria pensar, por exemplo, que o só ajuizamento de uma execução não reclama pronunciamento judicial. Ou seja, quem quer promover uma execução apresenta o título, apresenta a petição inicial, distribui essa petição, e sem nenhum pronunciamento judicial até aqui, já logo cabe aos escreventes judiciais um ato meramente ordinatório,
que é proceder à correspondente autuação. Vai autuar. Isso não depende de despacho judicial. Autua. E calha que esse ajuizamento, embora não seja incomum, ainda que as iniciais sejam levadas a despacho e que o juiz mande regite-se autue, mas, na verdade, esse procedimento pode ser, desde que autorizado pelos juízes, feitos de ofício pelo próprio escrevente. Ora, calha que esse ajuizamento, que já é o bastante, quanto basta para atrair a averbação no registro de imóveis, não depende de decisão. Não depende sequer de despacho. Despacho de mero processamento, de mero expediente. Se nós formos lá no inciso 9º do artigo 799 do Código, vamos ver que se indica incumbir ao exequente proceder à averbação em registro público, nesse caso, registro de imóveis, no nosso exemplo aqui, da propositura da execução, além da averbação dos atos de constrição, sequestro, arresto ou penhora que se tenham realizado no processo. Aqui vê-se, depois, que há uma ideia amplificada de decisão. Ou seja, a Lei 6.015, com a palavra decisão, no fundo, hospeda já acórdãos, sentenças, despachos e atos meramente ordinatórios. E de modo que até poderia parecer, assim, à primeira vista, menos útil referir-se à lei à averbação de recursos e seus efeitos. Para que falar isso, se já a palavra decisão abrange, na Lei 6.015, essa série de indicativos que eu mencionei, as categorias: acordos, sentenças, despachos, atos meramente ordinatórios. Além das próprias decisões, claro. Todavia, sobretudo quando a um recurso se atribua efeito suspensivo, ou seja, a decisão atacada por esse recurso não pode ser executada de pronto, não tem eficácia pronta, agora sim aparenta de relevância o averbamento dessa suspensão. Por outro lado, consideremos que essa noção geral e ampliada de decisão judicial, tanto isso nós consideremos, já os recursos a que se reporta o item 12 do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos, abrangem toda a série de impugnações, de meios impugnativos, ou seja, de meios recursórios, nos processos judiciais, civis, criminais, trabalhistas, eleitorais, etc. Mas voltemos à nossa indagação anterior. Ainda assim, além dessa abrangência relativamente à decisão e noção civil, criminal, trabalhista, eleitoral, etc., teríamos que pensar o seguinte: abarcaria também os processos judiciais administrativos? É processo judicial. Parece razoável admitir que sim. Ao menos segundo o entendimento predominante nas jurisprudências doutrinal e pretoriana. Olha, basta um exemplo aqui. O exemplo do bloqueio. Antes mesmo da atual previsão do artigo 214 da Lei 6.015, era rotineiro, era de todo correntio que, por determinação judicial em via não contenciosa, se permitisse o bloqueio. Ora, isso demonstra que, averbado o bloqueio, isso correspondia a que o título que dava causa a essa averbação era de origem, embora judicial, meramente administrativa. Mas, se isso se põe, agora podemos já considerar uma questão antes já sublinhada, que é de considerar se as decisões e recursos administrativos não judiciais podem averbar-se com escora nesse item 12 do inciso 2º que nós estamos examinando. Agora já não se trata nem de estender do judicial civil, criminal, trabalhista, eleitoral, etc., ao judicial administrativo, mas a também estender a ideia de decisões e recursos às decisões e recursos não judiciais, não provenientes do Poder Judiciário. E a resposta aqui, a meu ver,
deve ser afirmativa. Mas, também aqui a meu ver, secundum quid, ou seja, relativamente. E qual é o aspecto dessa relativização da resposta? É que haja previsão legislativa expressa para que se proceda a essa averbação. Aqui já, digamos, haveria uma indicação de alguma taxatividade para que as averbações não judiciais, de origem não judicial, dos títulos para decisões de recursos administrativos, pudessem ser levadas ao cartório e averbadas. E há hipóteses da lei várias. Por exemplo, veja-se o artigo 36 da Lei 6.024, lá de 1974, relativa à competência do Banco Central do Brasil para o decreto de indisponibilidade de bens. Competência do Banco Central, está prevista em lei e ele deve ser averbado. Uma outra lei, a Lei 8.443, de 1992, diz que a atribuição do Tribunal de Contas decretar a indisponibilidade. Parágrafo 2º do artigo 44. O Tribunal de Contas da União tem atribuição para decretar a indisponibilidade. São decisões administrativas não judiciais e são averbáveis. Bom, haveria ainda outras indicações não há necessidade de fazê-las aqui, não é ocasião para isso, mas eu queria aqui, encerrando a exposição de hoje, indicar a propósito um muito interessante estudo publicado no ano passado, 2024, da autoria do Dr. Moacir Petrocelli de Ávila Ribeiro. É um livro publicado pelo Instituto do Registro Imobiliário do Brasil, o IRIB, chamado Da Indisponibilidade de Bens no Registro de Imóveis. Muito bem feito esse estudo do Dr. Moacir Petrocelli de Ávila Ribeiro. Muito bem, e com isso nós encerramos aqui a nossa exposição. Esse conceito do inciso 2º, 12, item 12, inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos, é mais largo do que poderia aparentar num primeiro acercamento. Ou seja, fala das decisões judiciais, mas por decisões nós devemos também considerar a possibilidade de averbação de despachos e até de atos meramente ordinatórios. Essas decisões não são apenas as do processo civil, como poderia parecer num primeiro acercamento, porque pode estender-se a todo gênero de processo judicial, processo militar, processo do tribunais militares, da justiça militar, processos da justiça trabalhista, processos da justiça eleitoral, da justiça criminal, etc. Vai além, porque não se limita às decisões e recursos de processos contenciosos, judiciais contenciosos, admitindo que se atenda também àquilo que está decidido em processo administrativo judicial. O exemplo clássico é o do bloqueio, antes do artigo 214 da Lei 6.015, e continua em vigor a possibilidade desse bloqueio por via administrativa. E, finalmente, agora sim, portanto, recortando a afirmação geral de que as averbações são previstas em número aberto para o registro de imóveis, cabe também pensar na averbação de decisões e recursos administrativos não judiciais, mas agora, contanto que haja previsão legislativa expressa para essa averbação. Eu renovo aqui os meus melhores votos para que o ano de 2025 seja, dentro dos limites humanos e com a graça de Deus, pleno de êxito para todos aqueles que me concedem a honra de participar dessas nossas exposições. E, igualmente, reitero os meus melhores agradecimentos, os meus melhores votos de felicidade à direção da ANOREG do Paraná, especialmente, aqui me reporto, à presidente
Mariana Pozenato Martins e a coordenadora acadêmica Mônica Dalla Vecchia, bem como a todos os integrantes, meus companheiros da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Muito obrigado a todos.